pessoas e cultura. Queria agradecer a todo mundo que entrou aqui no bate-papo com a gente e também a DASA por essa oportunidade incrível. Pessoal, é com vocês. Bom, pessoal, obrigado, Vitória. É um prazer estar aqui com vocês. Alguns anos atrás, eu estava no lugar de vocês, não exatamente na Unicamp, mas no INSPER, me formando, buscando lugares para ingressar no programa de trainee. Entrei no programa de trainee na época de um grande banco brasileiro, e aos poucos eu fui migrando. Hoje estou como diretor de pessoas e cultura aqui da DASA, tá? Acho que eu brinco que no programa de trainee essa escolha ela é um pouco de um namoro, né? Então, antigamente as empresas escolhiam os estudantes, hoje em dia as empresas continuam escolhendo os estudantes, mas os estudantes também escolhem muito as empresas. E, principalmente durante essa pandemia, a DASA teve um protagonismo muito grande durante esses meses. Primeiro, uma grande parceria com o Ministério da Saúde, mais de 10% da produção brasileira para testes de Covid é feito na DASA. Recentemente saiu na mídia, inclusive, saiu na Reuters, CNN, New York Times, falando um pouquinho sobre a parceria da DASA com a COVAX para aplicação da vacina quando implementada no Brasil. Então, de fato, a DASA teve um grande protagonismo durante essa pandemia. Mas, além disso, óbvio, né, vocês podem estar passando pela cabeça de vocês, não, legal, mas vocês contratam médico, enfermeiros, técnico de coleta, mas e a gente que está numa universidade de primeira linha, quer trabalhar numa empresa de ponta? A gente quer pessoas tão boas quanto o nosso corpo clínico, nosso corpo médico. Não à toa, a gente elencou 6 universidades como universidades targets para a gente atuar. A Unicamp é uma dessas universidades targets, e aí a gente quer buscar os talentos para a gente poder crescer e fazer com que essas pessoas cresçam juntos. Um disclaimer que eu sempre faço, principalmente para todo mundo que é muito jovem e quer empreender, inclusive, a DASA encontrou uma maneira de empreender dentro de casa e você se tornar sócio dessa empresa. Então, hoje, por exemplo, o André pode até contar um pouco da história dele. Ele é um cara que foi formado pela Unicamp, entrou na DASA, cresceu na DASA, hoje é um gerente da DASA e elegível a fazer parte do programa de sócios da empresa. O que quer dizer isso? Você recebe ações da empresa, no nosso caso, você recebe stock options, e com essas stock options, se a DASA crescer, você cresce junto. Dentro da empresa e financeiramente / patrimonialmente. Então, uma maneira como a DASA conseguiu encontrar, de verdade, de fazer com que pessoas entrem, fiquem na empresa, cresçam com ela e, obviamente, ganhem com isso. Porque a gente também aqui, né, apesar de querer transformar a saúde das pessoas, a gente não é entidade filantrópica, a gente quer ganhar dinheiro sim, a gente quer fazer com que pessoas cresçam sim, e a gente quer fazer o bem para a população brasileira. Dado esse cenário todo, eu falei um pouquinho em geral o que é a DASA, mas deixa eu mostrar esse material para vocês que tangibiliza um pouco da DASA como um todo. Espero que todos estejam vendo minha tela. Se não estiverem, por favor, me avisem. Ponto, quem que é... Todo mundo vendo? Tá. Legal. Então, quem que é a DASA? A DASA hoje é a 5ª maior empresa de medicina diagnóstica do mundo, com 70 anos de história. Tem 2 maiores nos Estados Unidos, uma na Austrália e uma na Alemanha. Então, a gente é a maior empresa de medicina diagnóstica do Brasil, consequentemente, a maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina e a 5ª maior empresa de medicina diagnóstica do mundo. A gente está em 800 unidades espalhadas, mais de 800 unidades espalhadas pelo Brasil todo. Quando a gente não está nessa cidade, a gente atende através do Lab to Lab, ou B2B, que é quando uma parte da nossa força comercial vai nas clínicas, vai nos consultórios, faz o outsourcing de exame de baixa e alta complexidade e traz para o nosso núcleo técnico operacional, nossa fábrica de exames, entre aspas, que também é a maior da América Latina. Estamos 102 hospitais em âmbito nacional e a gente é uma das maiores empresas do setor público fazendo outsourcing com governo federal, governo estadual, prefeituras. Então, a gente atua em todos os segmentos espalhados de saúde no Brasil. E a gente está em todos os grandes clusters, desde o segmento AAA, no Premium com alta, até nossas marcas executivas, até quando você entra nas marcas Standard, inclusive no setor público, classe D, em genética, toxicologia, pesquisa clínica. Então, a gente brinca que não há lugar que a gente não atenda.
independente do segmento que a pessoa está. Temos crescido fortemente através de aquisição inorgânica, então eu estou há 4 anos na DASA, a gente deve ter comprado nesses 4 anos uns 20 laboratórios. Pela primeira vez colocamos os pés para fora do Brasil, estamos com uma operação hoje na Argentina e no Uruguai, queremos expandir ainda mais para outros países, por isso que a gente quer atrair gente boa para trabalhar com a gente. Já temos brasileiros expatriados para a Argentina, já temos brasileiros expatriados para o Uruguai, e a gente brinca que a gente quer trazer muita gente boa, que vão ter muitas oportunidades, e aí, obviamente, quem for bom vai poder crescer nesse sonho junto com a gente. Um pouquinho dos nossos números, a gente tem, como eu falei, mais de 800 unidades de atendimento, mais de 2.000 médicos, mais de 40 marcas, 5.000 tipos de exames, 20 milhões de pacientes. Então, mais de 10% da população brasileira é atendida nos nossos laboratórios, mais de 20 mil colaboradores, 250 milhões de exames ano. Estamos em 11 estados e colocamos o pé com 8 unidades na Argentina. E temos mais uma pequena operação no Uruguai e queremos crescer para outros países também na América Latina. Só que tinha algo que incomodava a gente, porque a gente era o maior do setor de medicina diagnóstica e a gente não queria também ser disruptado por ninguém do setor. Então, a gente passou a fazer uma grande integração, onde o mote número 1 para a gente, como eu falei um pouco mais cedo, é transformar a saúde das pessoas. Então, você está num lugar que tem alta rentabilidade, com um propósito bacana, que possa crescer, você possa crescer junto com a empresa, é o lugar que sempre eu quis trabalhar. E não à toa a gente está recrutando todo ano tantos trainees, tantos estagiários, tanta gente boa para poder vir trabalhar com a gente. Então, o que a gente fez dentro desse conceito? A gente se fundiu com grandes empresas do setor. Então, a DASA, como eu falei um pouco mais cedo, é a maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina. A Ímpar é a terceira maior rede de hospitais do Brasil. A GSC é a maior empresa integradora de saúde do Brasil. E a Nexa, que era uma integradora de health techs, para juntar tudo isso dentro de uma única empresa e transformar e trazer muito mais valor para o paciente, para o usuário, agora uma empresa combinada. Então, a DASA, que era uma empresa de 5 bi, 5 bi e meio de receita, ela passou a ser agora um grupo, DASA, Ímpar, GSC e Nexa, de 8 bi e meio de receita. Então, assim, a gente é uma empresa altamente lucrativa, avessa à crise, porque quando o mercado está indo muito bem, várias pessoas têm plano de saúde, podem fazer mais exames. Se o mercado está mal, vai continuar com pessoas, infelizmente ou felizmente, precisando fazer os exames de saúde. Então, é uma empresa que tem um potencial e alta resiliência para trabalhar no mercado. Dado todo esse cenário, por mais que a gente estivesse indo tudo bem, a gente passou a fazer uma grande transformação digital e de negócio dentro da empresa. Para aqueles que conhecem muito do conceito de squads, transformação ágil e tudo mais, hoje a gente tem 2 andares só com pessoas rodando em ágil. Esse slide está até um pouquinho desatualizado, tá, gente? Hoje a gente está com mais de 40 squads, cerca de 350 pessoas rodando em ágil, entregando produtos digitais para fazer a diferença na vida do paciente. De maneira geral, esse é um pouco do conceito, óbvio que é um conceito bem guarda-chuva, bem amplo mesmo, falando um pouco do que é a DASA para vocês. Em todas as conversas que nós tivemos com as outras 5 universidades que a gente considera como top 6, o maior interesse dos alunos era, de verdade, conversar com ex-alunos que hoje têm posições de liderança na empresa. Então, por isso que a gente trouxe aqui ex-trainees para conversar com vocês. Como eu disse para todo mundo, para essas mais de 40 pessoas que estão aqui, o que a gente quer, de fato, é trazer gente boa. Porque vai ter muita oportunidade nesse mercado. Quando o Google, quando a Amazon, quando o JP Morgan começam a colocar o pé no setor da saúde, é porque, de fato, é um setor que tem muito potencial daqui para frente. E está na maior empresa, como eu falei, de medicina diagnóstica da América Latina. E agora, juntando com a Ímpar, terceira maior rede de hospitais, e criando um grande conglomerado de saúde, certamente vão precisar de gente muito boa, e por isso que a gente está aqui. A Unicamp sempre foi tida como uma universidade de primeira linha, então hoje não é diferente. Então a gente espera que vários de vocês que queiram se inscrever no programa de trainee, que queiram se inscrever no programa de estágio, estejam muito abertos aqui. Depois a Ana, o André, enfim, podem passar o link aqui no chat para vocês se inscreverem. E, de novo,
queremos trazer gente muito boa para trabalhar com a gente, para fazer a diferença na vida do nosso paciente e, consequentemente, poder crescer muito com a gente. Passo a palavra aqui para a Ana, ou para o André, como eles quiserem se dividir, para falar um pouquinho sobre o programa, e também o André contar um pouquinho da experiência dele como ex-trainee, agora um dos gestores da área de produtos, que é super relevante aqui para esse ecossistema da saúde que a gente está criando, e a gente deixa super aberto aí para perguntas. Eu tenho uma outra reunião às 7 horas, vou pedir desculpas antecipadamente, mas dada a relevância que a Unicamp tem para a gente da DASA, eu não queria deixar de passar aqui, dar o recado para vocês e desejar muito boa sorte aí nos desafios, nos processos, e dizer que conto muito com vocês para se inscrever no processo aqui da DASA. Maravilha, obrigadão, Venâncio. Acho que é bem importante, assim, né, a gente estar aqui com o pessoal. Vocês me ouvem bem? Tranquilo? Tá. A ideia é poder contar um pouquinho para vocês, então, sobre o programa em si, o processo seletivo, né, falar um pouquinho, então, do que é esse programa, né, de Jovens Talentos. E aí a gente trouxe o André, a Amanda e o Pedro, né, para falar um pouquinho sobre a experiência deles todo esse movimento surgiu também do contato do André, que é ex-Unicamp, né? Então acho que a ideia é ele poder contar também de cadeira, né, como é a experiência vindo dessa universidade, que hoje é uma das top 6, assim, né, que a gente está realmente focando. Mas para contar um pouquinho para vocês, então, sobre o programa, né, a gente está esse ano se unindo, então, né, nesse ecossistema de saúde. Temos um programa bem maior, a gente está com 30 vagas de trainee, mais de 20 vagas de estágio, então, né, disponíveis para 2021. O início do programa é previsto para janeiro mesmo, né? Nós temos um programa muito robusto em termos de desenvolvimento, então é um programa que tem, a parte de trainee tem mais de 100 horas de desenvolvimento, né, para o trainee, tem toda uma parte de capacitação, né, de treinamentos, uma parte de acompanhamento, então uma série de encontros para acompanhamento em grupo e individual, né, desses trainees para desenvolvimento realmente e aceleração, né, desses talentos, um processo de tutoria e de mentoria, na verdade, né, desses profissionais junto aos executivos da companhia, exatamente no sentido de poder acelerar esses profissionais, entendendo que a gente tem um ano, então, para receber um profissional que tem um excelente potencial e desenvolvê-lo para alcançar, né, para aumentar esse potencial e alcançar um outro nível já de carreira. A ideia é que ao final desse programa a gente tenha pessoas que tenham então se desenvolvido, tenham dado um grande salto de carreira e que possam vir a ser contratados então como analista, especialista, coordenador, enfim, né, que tenham uma posição na DASA, e possam também vir a se desenvolver em cargos de liderança, cargos serem os novos executivos, né, da companhia. Acho que esse ano a gente falou muito disso no planejamento, né, do programa, que a gente pudesse realmente trazer os futuros executivos da companhia, né, poder trazer, então, o pessoal que está aí recém-formado, se formando, enfim, e que são grandes talentos para poder ocupar essas novas posições, até mesmo considerando, né, esse movimento de crescimento em que cada vez a gente tem mais oportunidades. Claro que um ponto importante de se destacar é que não existe nenhuma garantia de contratação ao final do processo, né? É um programa de um ano, tanto de estágio quanto de trainee. Não existe uma garantia, mas existe um desejo, né? A gente contrata um estagiário e um trainee desejando poder, né, ao final, contratá-lo. Isso vai depender muito, né, dessa relação e do desenvolvimento, do investimento que vai ser feito por parte da DASA e que também, né, precisa ser correspondido, na verdade, né, por esse jovem. O estágio também, né, tem todo um plano de desenvolvimento, um acompanhamento mais próximo aí, né, do supervisor. E aí acho que esse é um ponto importante, né, da gente trazer já falando um pouco de perfil. A gente
tem uma expectativa de perfil do trainee que seja um profissional que, claro, não precisa ter uma experiência de mercado, mas que ele já tenha uma certa maturidade, que isso seja uma característica sua, né, no sentido de ser um profissional com autonomia, com visão de dono, que pega junto, né, que tem esse perfil mais hands-on, assim, então, que faz aquilo que precisa ser feito para que o trabalho aconteça. Então, assim como ele está na mesa da estratégia discutindo, né, a estratégia, ele vai depois sentar e ter que montar uma planilha de Excel e trabalhar os dados, enfim, né, vai trabalhar em todos os tipos de atividades para que aquilo que precisa ser executado, né, essa capacidade de execução, para que aquilo que precisa ser entregue seja entregue de fato. Uma outra habilidade importante é realmente o relacionamento interpessoal, porque o relacionamento é algo muito importante na DASA. Acho que quase que em qualquer lugar, né? Mas na DASA a gente fala muito dessa importância, né? De poder conseguir influenciar, inclusive, as pessoas, né? A questão da resiliência, da adaptabilidade, né? Em função... A gente vive num mundo que exige isso, mas a gente está numa companhia que exige, né, também muito da gente essa capacidade assim de se adaptar a essas mudanças, a essas fusões, né, também mudanças na própria estrutura da companhia. A ideia é que a gente possa também, né, ter um profissional que consegue, mesmo com toda essa complexidade, simplificar. Então, o próprio conceito do ágil também já traz isso, né, que a gente possa ser ágil, ser simples, né, fazer entregas mais rápidas, saber errar, reconhecer o erro, corrigir, fazer de novo, enfim, né, poder de fato ser um profissional versátil e com capacidade de aprendizagem a partir também desses erros. Esse é um perfil que, no nível do trainee, a gente tem um nível de exigência maior, no nível do estagiário, claro, a régua é um pouco menor, assim, a gente tem uma exigência um pouco menor nesse sentido, especialmente da capacidade de entrega mesmo, né? Mas essas questões, assim, muito relacionadas a perfil de autonomia, resiliência, adaptabilidade, elas vão se manter, né, nos dois perfis. Nós não temos requisitos, né, de curso, então nós não focamos especificamente em algum curso, né? Nós temos uma abertura grande, inclusive cada vez mais a gente tem diversificado, né, as entradas de profissionais oriundos de cursos distintos. A engenharia tem sido, né, as engenharias têm sido cursos que têm sido muito presentes nos nossos programas. A questão de formação, de período de formação, né? A gente tem um requisito com relação ao trainee de formação de dezembro de 2017 a dezembro deste ano de 2020, porque a pessoa precisa estar formada, né? Então, em janeiro. Para estágio, a gente solicita uma previsão de graduação para 2021, dezembro de 2021, para que a pessoa possa ter um ano de estágio, mas que também possa, né, vir a ser contratada ao final desse período. Já como analista, enfim, né, poder também fazer, acelerar, né, esse desenvolvimento. Falo em acelerar porque muitas vezes o estagiário ele acaba sendo contratado num nível de assistente, auxiliar, e aqui a gente visa, né, poder acelerar e contratar um analista júnior já, né? E aí, em termos de processo seletivo, só para não me estender, a gente tem uma série de etapas que estão, inclusive, divulgadas lá no nosso hot site. Eu vou botar aqui no bate-papo depois o nosso link, né, de inscrições, e lá a gente tem muita informação também sobre o programa, mas dando um overview para vocês, a gente tem uma etapa de inscrições que vai até a próxima terça-feira, dia 20, então corram lá, né, para se inscrever. Aproveitem esse fim de semana, porque quando a gente fala em inscrições, inscrição contemplando todas as primeiras etapas digitais. Então, a inscrição contempla o cadastro, o envio de um vídeo, a resposta a uma bateria de testes, né, de raciocínio, sociabilidade, motivacional e personalidade, e fit cultural. E também a resposta a um case, né, que é basicamente assim, com
algum desafio, né, que a gente solicita que seja respondido e entregue em formato PDF. Esse é o prazo que vai até terça-feira, então. Depois disso, a gente vai ter algumas pessoas selecionadas. Vamos ter uma etapa de hackathon, então, né, o desenvolvimento de uma etapa virtual para que a gente tenha, então, alguns desafios desenvolvidos em grupo. Posteriormente, a gente tem etapas de painéis, já com a presença de executivos, e depois todas essas etapas eliminatórias, né? E depois a gente tem etapa de World Café com o comitê executivo, a presidência, né, os CEOs das empresas, né, esse ano tendo as 3 verticais, então com essas presenças, para de fato fazer algumas definições para encaminhar para entrevistas individuais. O processo é bem extenso e a nossa proposta é que ele seja extenso, robusto e de desenvolvimento. Eu repeti essa palavra muitas vezes porque, de fato, o foco do nosso programa é muito forte em desenvolvimento. Nosso objetivo é apoiar o desenvolvimento de jovens talentos e a ideia é que, independente até mesmo de ele entrar no nosso programa, no decorrer do processo seletivo, ele também já vai se desenvolvendo, né? Ele já vai tendo essas oportunidades e vários inputs, assim, né, de retornos, feedbacks que ele vai tendo do processo, em que ele vai conseguir já aproveitar para o seu autodesenvolvimento. Eu falei basicamente assim, né, tentei dar um overview, mas eu acho que realmente assim o mais rico é que o pessoal, né, o André, a Amanda e o Pedro consigam contar a sua experiência e aí contar um pouquinho, né, desse período todo. O André, o que vai ter mais tempo de cadeira, assim, né, de experiência, de trajetória para contar, mas Amanda e Pedro também conseguem nos contar um pouquinho e contar tanto do período, né, de programa, do antes, do durante e do depois também, né? Eu estou no celular, aí entram as coisas, eu tenho que tirar aqui com o dedo, peço desculpa para vocês, pessoal. Mas acho que a gente pode passar a bola para o André, pode ser? Vamos lá, obrigado, viu, Ana? Dúvida, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar muito e trocar ideia. O microfone de todos estão aberto ou é meio um negócio meio leonino, é tudo fechado para não atrapalhar? Como que funciona? Não, tá tudo aberto, só o pessoal interagir aí que tá dentro. Ah, então dúvida rápida, vocês são que anos da IQ? Eu sou ex-EQ aí. Só para eu balizar em que território eu tô andando aqui. Tem as faculdades também, dá para perguntar qual que são. Ah, e tem as faculdades, né? Eu já assumi que todo mundo é Q. Tem um 016, não, 016 já é 019. Tem um menino que eu conheço, o Jonas Henrique, aqui, ele tá no call. Pô, 019 EQ, cara, faz tempo que eu tava na EQ. Bom, vamos lá. Eu entrei na Unicamp em 2010, fui aluno da Engenharia Química do Noturno. Acho que a maioria de vocês deve ser da IQ, mas eu entendo que tem aluno e vocês estão vivendo um momento muito bom da faculdade, e agora a gente está um pouco nesse período de transição, depois da faculdade, e agora, pô, mas para quem está no início também, o que vai ser da vida acadêmica, onde que a gente pode trabalhar, tem muito uma visão de engenheiro só na indústria, mas tem um pouco, e eu vou contar um pouco essa minha história de como começou. Eu fiz estágio na Unilever, quando eu estava na engenharia química, eu trabalhei 2 anos em pesquisa e desenvolvimento dentro da Unilever, no site de Valinhos, pertinho da Unicamp. Eu fazia embalagens para o Omo, então aquela famosa engenheiro químico faz sabão em pó, essas coisas era verdade, porque eu acabei indo para uma fábrica de sabão em pó trabalhar. E por mais que eu adorava a Unilever, putz, de paixão, empresa fantástica, mas eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, uma pessoa muito da ação. E eu gostava muito do poder de conseguir construir coisas, construir do zero, ter desafios, não ter muita burocracia pela frente. E eu falo tudo isso porque a DASA é exatamente o mar de oportunidades que eu estava procurando sem saber, tá? Eu me inscrevi no programa de trainee da DASA muito porque eu achei muito interessante. Nossa, só que legal, o laboratório em que eu fazia exame, que era o Delboni, abriu um programa de trainee. Pô, vou lá me inscrever, às vezes é legal.
E quando eu me inscrevi no programa, eu me apaixonei pela empresa. Isso daí foi verdade. No momento da dinâmica de grupos, que estava todo o comitê executivo, foi algo bem legal e fez eu tomar a decisão de sair da Unilever. Já estava tudo encaminhado dentro da Unilever e eu acabei vindo para a DASA fazer um desafio na saúde, sem conhecer o que o engenheiro poderia fazer na saúde. Eu entrei na área de novos negócios e eu recebi um projeto que ninguém dentro da empresa sabia. Então, quando a gente falava que um trainee recebe um projeto grande, que tem um desafio bacana, tudo isso é verdade, tá? Não sei como tá os programas agora, mas vendo o desafio que a gente ainda tem pela frente, deve continuar a mesma coisa. E o projeto que eu recebi era criar um modelo de remuneração para a saúde, um modelo de negócio baseado em valor. A gente, de fato, começar a construir valor na saúde e não algo transacional. A saúde sempre foi um modelo muito transacional, muito pensando em custo, em maximizar lucro. Toda a remuneração é baseada em volume, que para a saúde é ruim, e a proposta foi como que a gente muda isso. Como que a gente cria um modelo de negócio em que a gente ganhe mais dinheiro porque o paciente está mais saudável. Hoje, por incrível que pareça, o hospital e medicina diagnóstica ganha dinheiro com pessoa doente. Quanto mais doente a pessoa está, mais dinheiro os prestadores de serviços ganham. Isso é muito ruim. É uma dicotomia entre, porque o que faz eu ganhar dinheiro é a não saúde, sendo que eu presto um serviço de saúde. É quase que antagônico esses dois mundos. E o meu grande desafio quando eu entrei na DASA foi construir um modelo baseado em valor. Foi um ano muito intenso. E quando eu falo muito intenso, é porque a DASA tem realmente muita oportunidade para quem quer mudar. Acho que, assim, uma das nossas culturas é transparência, e sendo bem transparência. Quando eu falo de oportunidade, desde processo, de como que a gente vai estruturar a empresa, da parte de produção, da parte de negócio, a gente tem muito uma empresa que cresceu muito rápido e muito desestruturada. Isso traz muita oportunidade para quem gosta de trabalhar, para quem vai naquele perfil mais, deixa eu achar um problema e achar uma solução, proativo, e isso é muito importante, coisas que a gente busca no perfil. E a DASA recompensa muito esse tipo de pessoa, que está muito em fit com o que a Ana, ela comentou do que é buscado no trainee, tanto no estagiário. Um ano após eu fazer esse projeto, eu entreguei esse projeto, a gente fez um piloto de 100 mil vidas, começando na cidade de Brasília, foi o primeiro do Brasil em medicina diagnóstica baseado em valor, a gente começar modelos de remuneração, isso já era uma ideia muito do grupo que foi evoluindo. E depois de um ano assumi uma coordenação, uma área de liderança em novos negócios, realmente voltada a isso, após eu chegar a um outro cargo de liderança que era de inteligência comercial, porque o modelo de negócio tinha muito isso, eu assumi uma gerência após 2 anos de empresa, um pouquinho antes, teve esse espaço, essa oportunidade. Claro que tem muito caso a caso, isso não é via de regra, entrei num programa, vou assumir um cargo de liderança muito rápido, mas a DASA, ela dá muita oportunidade para quem busca, para quem entrega, para quem corre atrás. Atualmente, eu sou responsável por uma área de produtos, dentro do que a gente chama ecossistema de saúde, e uma das nossas grandes missões é como, de fato, a gente entrega e constrói produtos que criem valor para a saúde do paciente. Como que a gente muda, de fato, o mercado e o cenário brasileiro de saúde. E quando a gente fala agora de tudo que a gente tem no grupo, a gente tem tanta a parte de medicina diagnóstica, e a medicina diagnóstica é um mar de dados. A gente tem resultado de exame de milhões de pessoas que passam todo ano. Então, isso tem uma arma muito poderosa e uma vantagem competitiva que a gente pode, de fato, fazer modelos preditivos do que a pessoa pode contrair de doença, o que a pessoa pode evoluir de risco, e a partir disso, a gente, de fato, coordenar o cuidado da pessoa e agregar saúde. E a gente tem cases muito legais do que a gente foi construindo, depois eu posso compartilhar com vocês, até para vocês terem mais detalhe, principalmente do que a gente fez de Covid, com a nossa parte digital, a gente tem hospital, então foi feita toda uma operação para tratar desse cenário de Covid das pessoas, e a gente é muito preocupado não só na hora do hospital, mas o pós-hospitalar. Então a gente criou um produto onde a gente acompanhava o paciente de forma digital, até e automática, e dependendo da resposta dele, a gente gerava um alerta para o médico acessar, no
quando ele passava com sintoma de Covid dentro dos nossos hospitais. E é um programa que foi muito bem recebido, um programa que foi muito legal, os desfechos que a gente trouxe. E quando a gente fala de engenheiro na saúde, a saúde tem um propósito muito grande. Eu nunca imaginei dentro da engenharia química ou qualquer engenharia, pô, mas o que o engenheiro vai fazer na saúde? Na verdade, o engenheiro ele é muito flexível. E o conhecimento que a gente aprende na faculdade, seja de resolução de problema, de pensamento lógico, de estruturação, é muito poderoso na hora que a gente fala de um mercado que está se reinventando. Porque, de um lado, a gente tem excelência e qualidade médica que a gente não abre mão, só que, por outro lado, é como que a gente transforma essa excelência em qualidade médica, de fato, em processos, cria valor e como que a gente vai construindo uma empresa. Então, por isso que a gente busca muito pessoas boas, pessoas diversas. O nosso programa, ele não é só para engenheiros, a gente contrata biólogos, historiadores, contrata designers para o programa de trainee, porque a gente acredita que a diversidade é que vai fazer a gente construir de fato um ecossistema de saúde muito bacana. Até para não estender muito, é um pouco minha história, e quando o Venâncio ele fala que de fato a DASA ela quer remunerar, esse ano eu acabei de entrar no programa de sócios da empresa. Então, acho que eu entrei em trainee em 2017, hoje em 2020 eu recebi até uma quantia de ações dentro da empresa, alinhada dentro desse sonho, e de fato a DASA dá muita oportunidade disso, de crescer, construir junto e correr atrás. Então, é uma empresa assim que eu super recomendo, tanto é que eu já contratei execs para a minha equipe, a Camila está aí, não sei se o Vitor também está aqui trabalhando, Também acho sou. que o Vitor está aqui, Oi. então... eu acho que assim, a gente tem um propósito muito bonito por trás, a gente tem um desafio muito grande. Hoje o Vitor e a Camila são responsáveis até por uma parte de produtos de telemedicina. Então eles estão colocando assim, engenheiros químicos pensando em como que a gente vai fazer telemedicina e oferecer para o Brasil uma forma de conectar médico e pacientes de forma mais escalável e como que a gente interconecta dentro do nosso produto. Então essa é um pouquinho a história e depois a gente bate um papo com as perguntas. Vou passar a palavra aqui para a Amanda e para o Pedro. Quem segue aí, gente? A Amandinha tá aí? Na verdade, agora eu tô em dúvida, até eu tinha visto ela antes. Se eles não tiverem, vocês podem fazendo pergunta. Quem não quiser fazer pergunta no áudio, manda texto. Eu sou uma pessoa que gosto muito mais de responder pergunta do que seguir um script. Eu sou bem ruim de seguir scripts, na verdade. Existe algum requisito mínimo de conhecimento técnico para contratação de estagiários? Não. Não existe nenhum pré-requisito, assim, em termos de conhecimento. Isso até é uma coisa bem legal, assim, porque bem forte, na verdade, porque a gente procura muito um perfil. Então, e aí quando a gente está falando de perfil, assim, falando em perfil comportamental. Vocês me ouvem, gente? Deu uma falhada aqui para mim. Sim? Tá. Em termos de perfil comportamental mesmo. Então, essa pessoa que seja, né, com essa batida DASA, digamos assim, né, a gente procura realmente esse profissional, muito mais do que conhecimento, do que saber já, do que ter experiência, enfim. A gente vai estar olhando muito mais esse perfil, essa batida, assim, e até a gente falou um pouco dessa questão do dinamismo, né? A gente tem uma empresa que é muito dinâmica, muito acelerada, né? Então, isso também acaba sendo um ponto importante, assim, né? No perfil da pessoa que vai estar correndo atrás mesmo para fazer a coisa acontecer. Legal, Ana. Acho que se vocês permitem até dar um conselho, nem sei se eu estou na cadeira de dar conselhos, mas principalmente nessa época, o comportamental é muito mais importante quando a gente fala. É muito mais mindset, é muito mais vontade de fazer acontecer, de tirar as coisas do papel, vir com energia. Isso é muito mais valorizado do que até um conhecimento técnico quando a gente fala de um programa de talentos. Porque a gente espera muito que o desenvolvimento é on the job, da função que ele vai atendendo, tanto é que eu entrei numa área de novos negócios sem nem saber o que era novos negócios, não sabia nem o que era EBITDA na época, e assim,
A engenharia não nos ensina o que é bit, a engenharia é muito fraca em curso de negócios para a gente, mas a parte de perfil e comportamental é muito importante na decisão. Verdade. O que mais? Acho que a Amandinha Boa, voltou. posso compartilhar a minha experiência? Oba. Por favor. Claro. A gente não sabia se tu estava aí ou não. Eu tô, na verdade, eu estava numa unidade, mas aí eu fui ligeiramente expulsa porque a unidade fechava às 7, então eu tô no Uber agora. Ligeiramente expulso é ótimo. Mas vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou a Amanda. Eu fui trainee de 19 da DASA. Eu sou engenheira ambiental, formada pela Federal de Itajubá. E a Federal de Itajubá, ela forma a galera independente do curso, enfim, da engenharia. Ela é bem focada em engenharia, mas ela forma a galera muito focada em negócio, em empreendedorismo. E a ideia lá é muito em relação a você realmente descobrir, né? A galera lá foca muito em relação a você descobrir o que você curte e entender onde você se encaixa. E a engenharia ambiental nem se fale, né? Então, todo mundo, a maioria das pessoas que fazem engenharia ambiental tem um propósito, gostam de ter uma visão, enfim, sobre o que está fazendo, sobre o mundo e querer impactar isso de uma maneira positiva. E eu não era diferente disso. Eu acabei fazendo estágio numa indústria química e querendo, né, com esse propósito muito forte de querer impactar a vida das pessoas de uma maneira legal, de querer deixar um legado. E aí, depois que eu fiz esse estágio na indústria química no final da minha graduação, eu tinha certeza que eu não queria atuar na indústria química, porque eu não via isso, né, esse legado. Normalmente essas indústrias têm uma grande veia tradicional, burocrática, e muito o status quo que você não consegue questionar, e isso me incomodava muito. E aí eu acabei focando um pouco sobre autoconhecimento no final da minha graduação, o que me fez chegar à conclusão de que eu gostaria e precisava estar em uma companhia que eu fosse alinhada com os valores dessa companhia, que eu visse o resultado do meu trabalho, que eu pudesse questionar sem ser julgada e que eu pudesse propor, independente do que fosse, que eu seria ouvida. E eu tinha muito claro para mim que ou eu atuaria numa área ambiental, justamente por esses propósitos e pela minha área, né, pelo meu curso, ou eu atuaria em áreas que impactassem positivamente a vida das pessoas, como era a área da saúde. E aí acabei vendo no programa da DAS uma oportunidade. Então, cheguei como Andrezinho, não sabia nada sobre novos negócios, fui alocada em novos negócios, e aí o programa da DAS ele é um programa de 1 ano, em que você já é alocado em uma área, diferente de outros programas de trainee, que muitas vezes você acaba experimentando outras áreas, mas é muito bom você estar num programa em que você está numa área específica, porque você realmente consegue ver o resultado e a sua entrega nesse ano de trainee. E são entregas muito, muito robustas, né? E realmente fazem a diferença na companhia. O meu desafio era justamente entender um pouquinho sobre a desfragmentação da saúde em si, né, do sistema de saúde. Então, você vai no médico, faz um exame num lugar, depois você vai em outro médico, faz outro exame, essa informação ela não se conversa, você não tem muitas vezes onde acessar os seus exames anteriores, porque em cada lugar você fez. E isso acaba, essas informações ficam perdidas e histórico de uma maneira assertiva, e ao mesmo tempo a unidade de medicina diagnóstica ela tira uma foto desse paciente. Então, muitas vezes esse paciente está doente, ele vai na unidade de medicina diagnóstica, realiza o exame dele e a gente sabe sobre aquele momento de vida daquele paciente. E aí o meu desafio era justamente esse: como a gente vai não só tirar uma foto, mas fazer um filme da vida em relação à saúde desse paciente, e como a gente vai fazer para coletar mais informações para que a gente junte as pecinhas sobre a vida em relação à saúde desse paciente. Então, para mim foi algo muito novo, porque eu tive contato com a galera de tecnologia,
com a galera de dados, enfim, sou engenheira ambiental, não era a minha expertise, mas tanto a minha liderança quanto a companhia em si confiou no meu desenvolvimento, no meu tempo de aprendizado. Então, acho que isso é muito importante a gente salientar que, apesar do programa de trainee ele ter uma régua mais alta, mas a gente também não é esperado que a gente saiba tudo e que a gente vá fazer tudo de imediato, mas sim é dado espaço para que a gente se desenvolva, que a gente aprenda e que a gente entregue. E caso a entrega não satisfaça, não atenda as expectativas, você sim tem oportunidade de ser entendido e mostrar o porquê aquilo não deu certo, por exemplo. Então, a DAS é uma empresa totalmente inovadora. Muitas coisas a gente descobre junto como fazer, porque é novo, mas a gente tem total liberdade para questionar, para aprender, para propor. E eu acho isso muito valioso, principalmente para quem está começando a carreira, justamente para se desenvolver, porque isso com certeza favorece o desenvolvimento que é muito acelerado na companhia. Acho que pontos que são bem legais para a gente compartilhar até sobre a empresa é que a DAS, ela, como, né, a Aninha e o Andrezinho já falaram, ela muda muito rápido e ela busca sempre se desenvolver e não só melhorar a imagem dela para o público, né, a imagem dela como empresa, mas a imagem dela para os colaboradores. Então, o RH está sempre disposto a nos ouvir, a propor novas ações. Então, desde de em pés, o que é um benefício super legal para os funcionários, e a galera sugeriu, até, por exemplo, levar um kit de home office para a galera que está trabalhando, então com a cadeira, com uma pastinha, com um caderninho, sempre buscando pensar, né, no melhor dos funcionários. A gente não tem dress code, tem day off no dia do aniversário. São pequenos detalhes que fazem a diferença quando você lembra da empresa e quando você lembra que tem uma equipe por trás que também está cuidando do bem-estar do colaborador para que ele consiga performar melhor e ter entregas mais relevantes. Muito legal. Acho que é isso. Achei que tu tinha parado, mas acho que falhou, Amandinha. Acho que está falhando. Acho que um ponto importante assim disso que a Amanda trouxe é realmente essa questão da diversidade. Na verdade, diversidade de maneira geral, que é algo que a DASA valoriza muito, né? A gente tem um programa, inclusive, de diversidade para fomentar, né, a contratação e a contratação de pessoas mais diversas e uma cultura, né, de diversidade. Essa questão do dress code tem a ver com isso também. É óbvio que em algumas áreas assistenciais ou de produção existem algumas questões de uniforme em função da função específica, né? Mas em áreas de escritório, enfim, realmente não há qualquer tipo de definição, de direcionamento. E também a diversidade de formação. A gente teve até ano passado um trainee no RH que era biólogo. Então, assim, temos todos os tipos de formação em todos os tipos de área, né? Tivemos uma área bem específica, assim, a área do jurídico, que o gestor chegou e disse que ele não queria alguém do direito, né? Então, cada vez mais a gente sabe, né, dessa questão de realmente poder olhar para outras formações exatamente para trazer a heterogeneidade, né, e poder buscar olhares distintos, lógicas de pensamento distintas, né? Como a gente tem muita gente de uma mesma área, em geral, atuando aqui dentro, a área da saúde, a gente tem também essa necessidade muito forte, assim, de poder buscar profissionais diversificados. Acho que até... Tá por... Opa, fala. Pode falar, né? Não, fala. Eu ia falar que, pegando um gancho, assim, né, a Lígia mandou aqui no chat se vocês teriam alguma dica para esse desafio, né, para quem não tem tanta experiência na área da saúde, se vocês têm algum conselho, alguma dica nesse sentido.
Na verdade, eu acho que assim, o mais importante em qualquer coisa do processo, em qualquer etapa do processo seletivo, é a gente ser verdadeiro, trazer a nossa verdade, assim, então, né, opinião, conhecimento, enfim, mas sempre buscar conhecimento também, né? Então, quando a gente pensa assim, qual é o diferencial de uma pessoa que não é da saúde? É exatamente não ter os vieses que uma pessoa da área da saúde muitas vezes vai ter, né? Então, poder pensar em algo mais disruptivo e se permitir pensar em algo mais disruptivo. Sabe aquela ideia, assim, que aquela história de me passou uma ideia, mas, nossa, não, deve ser muito louca, né? Não tem ideia que seja muito louca, assim, ainda mais quando a gente está pedindo realmente, né, o desenvolvimento de um desafio e pedindo para ver o potencial de vocês em questões, por exemplo, de inovação. Então, assim, acho que se eu posso dar alguma dica pensa, será que eu estou sendo, que eu estou demonstrando que eu estou sendo inovador, que eu estou realmente, que eu tenho esse perfil com essas características que eu estava descrevendo antes, assim, né, de ser alguém com todas aquelas características de ser mais hands-on, de ser versátil, de conseguir ser alguém que entrega, né? Enfim, né? Algumas características básicas assim de um trainee. Legal. Eu ia perguntar se o Pedro está por aí, só para a gente ouvir um pouquinho da história dele, porque eu acho que também seria bem legal ouvir a história dele como estagiário, né? Ele foi estagiário no último programa. Eu só não tenho certeza que estava tentando ver aqui os participantes, não estava conseguindo ver. Tá aí, Pedro? Fazer chamada aqui. Tem um Pedro, mas não sei se é o Pedro da DASA. Pedro, é você? Na verdade, não sou eu, não. Não? Ah, Pedro. Não sou eu. Então tá bom. O Pedro, ele foi nosso estagiário, o Pedro que não é esse Pedro, ele foi nosso estagiário no último programa, que terminou agora na metade do ano, e ele foi contratado, foi efetivado na mesma área que ele estava fazendo, né, o programa de estágio, e eu acho que a história dele é legal porque ele foi contratado para ser estagiário na área de inovação aberta, que nada mais é que uma grande área que busca a inovação fora da DASA, né? Então a gente tem a curadoria do Cubo Health, né? Não sei se vocês conhecem o Cubo, mas a gente tem o segmento de saúde lá dentro e a DASA é o principal curador, né, da área, e é uma área muito nova, né? Então ele entrou como estagiário, a gente tinha o head da área e ele, e aí é uma área que está super crescendo, assim, então ele foi contratado já para atuar nessa área quando terminou o estágio, agora já teve uma nova contratação, e é uma história também, assim como a do André, legal, de alguém que entrou numa área que quase não existia, assim, né? E foi ajudando a construir essa área. Mas acho que a gente pode ver o que mais a gente tem de perguntinhas por aí, né? Para ajudar o pessoal que tá. Eu vi que antes, quando eu abri o bate-papo, tinha bastante coisa. Eu botei o link ali do hot site, gente, não deixem de se inscrever. Boa, Ana, tem uma perguntinha aqui que comenta que no total você comentou que tinha 30 vagas, né, de trainee, mas se tem, quais são as áreas específicas? Tá. A gente não tem definido ainda as áreas, a área da vaga, assim, especificamente. O que a gente tem é que o maior número de vagas, quase metade na verdade, metade dessas vagas é para a DASA, e aí depois tem uma distribuição, mais ou menos umas 10 vagas para a Rede Ímpar e umas 5 para a GSC. Está mais ou menos dividido assim, tá? Não é exatamente isso, mas é mais ou menos dividido assim. As de estágio são todas, a princípio, todas na DASA. Para vocês terem uma ideia do nosso dinamismo, a gente lançou o programa sem nem ter ele 100% pronto e foi ajustando, então estamos ajustando o processo de seleção e vamos ajustando a cada etapa, assim, né? Vamos fazendo esse alinhamento, assim. Como essa é a primeira ação que a gente está tendo também
em termos de ecossistema na parte de RH, né? É a primeira vez que a gente está indo juntos, enquanto ecossistema, fazendo uma ação. A gente está também tendo esse desafio grande, né, de ter empresas diferentes atuando juntas, culturas diferentes, ainda que todos sejamos da área da saúde, tenhamos uma macrocultura semelhante, mas são segmentos de atuação ainda distintos, né? Então, tem esse ponto. Eu vi que subiu aqui uma perguntinha sobre localização, né? A DASA, ela fica, a matriz é em Pinheiros, mas tem uma coisa importante, tá, gente? As vagas, dependendo da área de atuação, elas variam muito. Então, inclusive, elas podem ser em outras regionais, né? Quando a gente, se a gente tem alguma situação até de alguém que não seja de São Paulo. Com a história da pandemia, a gente teve uma aceleração muito grande também do trabalho remoto, né? Então, quem é mais administrativo está 100% remoto, ou quase que 100% remoto. Então, isso também é algo que a gente tem respondido para as pessoas, assim, que a questão da localização, ela tem sido cada vez um fator menos importante. A gente volta sempre para o mesmo ponto, assim, perfil, né? A gente vai olhar muito para os candidatos e procurar aqueles candidatos que de fato se destaquem, assim como os nossos target, né? Quem a gente está querendo trazer para a DASA como os nossos futuros talentos. Então, vamos buscar novos executivos, né? Olhar lá e ver a pessoa que tem esse perfil, assim, para poder se desenvolver. Se temos mais alguma? Acho que tem uma sobre um pouco mais assim, né, técnica, assim, se a formatura, que aqui na Unicamp atrasou o semestre, a nossa formatura vai ser em janeiro de 2021. Daí, se a gente queria saber se seria um fator eliminatório para o PS. Tu sabe que eu não sei te responder isso. Porque realmente muitas universidades tiveram esse impacto, né? Sim. Eu posso me comprometer a buscar essa informação e passar para ti? Tu consegue repassar para o pessoal, Vitória? Uhum. Depois a gente vai deixar gravado o nosso bate-papo no YouTube e a gente escreve na descrição de lá. Maravilha, maravilha. Porque realmente eu não sei. Eu responderia na mesma linha da resposta de antes, tá? Assim, daqui a pouco, se é a pessoa, a gente vai dar um jeito. Mas eu não tenho 100% de certeza dessa resposta, então melhor eu me informar. Show, Ana. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Se quiser abrir o microfone. Acredito que não, então. Então, Ana, só para confirmar, até dia 20 de outubro finaliza, né, tanto o estágio quanto o trainee, as inscrições? Isso aí. A gente está finalizando as inscrições do programa. Até um ponto, né? A gente sempre, historicamente, a gente tem esse programa desde 2016 e a gente, em geral, teve ele separado, né? A seleção, o processo de seleção e o processo de desenvolvimento do programa, ele acontecia separado. Esse ano a gente juntou, né? E estamos fazendo o processo de seleção e de ingresso todo junto, né? E a ideia é que a gente tenha um programa mais conectado, né? E até mesmo assim o processo de mentoria do trainee com o estagiário, né? Então, a mentoria acontecendo do estagiário com o trainee, do trainee com o executivo, né? Os executivos também têm programa de mentoria, então podendo ter realmente esse encadeamento assim do desenvolvimento, né? A gente tem também história de ex-estagiário que virou trainee, então tem muita história, assim, né? Por isso que eu acho que a gente quis também propor um bate-papo, porque eu acho que é muito legal ouvir as histórias das pessoas, né? De histórias das experiências das pessoas.
Até contando um pouquinho para vocês, na página do Seja Trainee, que é uma página que faz algumas divulgações, a gente está fazendo por lá também, a gente fez uma live ontem ou anteontem, eu acho, que está disponível no YouTube, falando também do programa, e aí tem gente da Ímpar e da GSC também, até legal para vocês conhecerem um pouquinho, né, das outras verticais. E, se eu não me engano, é na segunda-feira, mas lá na página tá informado, sai um podcast também falando, também com o Venâncio e também com o pessoal da GSC e da Ímpar, e com a Dani, minha colega aqui da DASA, contando um pouco do programa como um todo. A gente está tentando divulgar o máximo de informação, exatamente, até naquele sentido assim de poder ajudá-los na tomada de decisão, porque também a gente entende que a decisão ela não tem que ser né, a empresa que vai fazer, é uma decisão que ela é tomada em conjunto, né, entre o profissional e a empresa. Isso em qualquer processo seletivo, na verdade, né? Legal, Ana. Bom, gente, acho que a gente já está chegando ao final do nosso bate-papo, então gostaria de agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente hoje. A gente vai soltar também no YouTube o link da gravação desse bate-papo, então se você quiser voltar lá para lembrar alguma parte. E queria agradecer imensamente a Daza, ao André, a Ana, a Amanda e o Pedro e também o Venâncio por estarem aqui com a gente hoje, compartilharem a experiência deles. Acho que tenho certeza assim, que foi muito enriquecedor para todo mundo. Obrigada. Legal. Felizes. Vi, obrigado bastante pelo tempo, pela oportunidade. Acho que é um prazer estar aqui divulgando, contando a história para gente boa. Fica aqui uma oferta. Se você quiser compartilhar meu WhatsApp para alguém que tiver alguma dúvida, quiser falar mais offline, entender alguma dúvida no detalhe, algo que não conseguiu perguntar que tirou, a Vitória e o Jean, pelo menos que eu vi no grupo, tem meu WhatsApp, pode compartilhar aí que eu estou à disposição, tá bom? Legal. Muito obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Até mais. Obrigada, pessoal. Boa noite. Até mais. Ai, tinha chegado mais uma no final.